Você pode pensar que essas imagens são do filme Avatar, ou talvez de algum outro planeta distante. É difícil acreditar que esses lugares existem em nosso próprio planeta. Esses são os 15 lugares mais inacreditáveis que realmente existem. Número 15. Cachoeira subaquática. Maurício é famoso por suas praias paradisíacas e águas cristalinas. Mas no canto sudoeste da ilha ocorre um fenômeno surpreendente que se assemelha a uma cachoeira subaquática. Apesar da aparência, isso não é de fato água em movimento, mas sim uma ilusão de ótica resultante da estrutura do fundo do mar. A ilha repousa sobre uma plataforma oceânica com menos de 152 metros de profundidade na borda, porém rapidamente desce para profundidades de quase 2,5 milhas. O que se observa na cachoeira subaquática não é água caindo para um abismo, mas partículas de areia sendo impulsionadas pela corrente da caverna. Número 14. Vagalumes. A Nova Zelândia se destaca como um dos países mais deslumbrantes do mundo. Além das majestosas cordilheiras, dos vales profundos e das extensas geleiras, a nação abriga uma série de cavernas que parecem ter saído diretamente de um conto de fadas. O fascínio dessas formações se deve à presença de vagalumes que habitam o interior, os quais representam a fase larval de um mosquito-fungo endêmico. Estes pequenos seres projetam uma bioluminescência sobre a água, originária de seus abdômenes. Tal luz atrai presas e resulta de uma reação química entre a enzima luciferase e a molécula de luciferina. O efeito é deslumbrante, criando uma das paisagens mais marcantes que a natureza oferece. A oportunidade de realizar um passeio de barco pelas cavernas, quando milhares desses vagalumes estão ativos, acrescenta um toque mágico a essa experiência única. Número 13. Montanhas Tianzi. Na China, encontram-se as Montanhas Tianzi, localizadas na província de Hunan, as quais se destacam como algumas das formações montanhosas mais singulares do planeta. Estendendo-se por uma área de aproximadamente 6.880 hectares, essas montanhas são constituídas de arenito de quartzo e emergiram da Terra há cerca de 400 milhões de anos. O processo subsequente de erosão das rochas originou essas elevações estreitas, que alcançam uma altitude máxima de 1.212 metros. O nome dessas montanhas deriva da lenda de um fazendeiro que liderou uma revolta contra um regime opressor auto-intitulado Filho do Céu. Quando a névoa envolve as montanhas, uma atmosfera mística paira sobre elas, o que não surpreende, considerando que serviram como inspiração para paisagens montanhosas em filmes como Avatar. Adicionalmente, essas montanhas constituem um dos destinos turísticos mais procurados da região. Número 12. Monte Roraima. Estamos tão familiarizados com formações naturais que exibem contornos irregulares que quase parece impossível imaginar algo com um design tão definido. O Monte Roraima, situado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, destaca-se por não ser uma montanha convencional. Sua superfície no topo, que abrange 12 milhas quadradas, encontra-se circundada por falésias que alcançam 1.300 pés de altura, formando quase um quadrado. Na realidade, trata-se de uma borda com 3 pontos distintos, localizada nas fronteiras entre Venezuela, Guiana e Brasil. Há séculos, essa formação faz parte das crenças arraigadas dos habitantes locais. O povo Paimon e Capone acredita que ela possa ser o toco de uma árvore gigante que, em tempos remotos, deu origem a todas as frutas e vegetais do mundo. Os penhascos aparentemente intransponíveis despertaram a imaginação e inspiraram diversas narrativas. Número 11. Lago Hetba. Na costa noroeste da África, a aproximadamente 18 milhas a nordeste da capital senegalesa, Dakar, encontra-se um lago verdadeiramente singular chamado Lago Hetba. Diferente de qualquer outro que se possa encontrar no mundo, este lago possui um nível de sal extremamente elevado, o que cria condições propícias para o florescimento das algas Dunaliella salina. Essas algas possuem uma tonalidade vermelha intensa que confere à água uma coloração rosa. Esse fenômeno visual notável é particularmente proeminente durante a estação seca da região, que ocorre entre novembro e junho. Esse efeito visual é ainda mais realçado pela presença de arbustos magenta que crescem nas margens do lago. O Lago Hetba também desempenha um papel econômico de grande importância, servindo como um centro vital para a região. Milhares de pessoas dependem da extração e comercialização dos depósitos de sal, além da atividade de pesca nas águas do lago. Entretanto, os peixes capturados no lago não conseguem alcançar os mesmos tamanhos que seriam possíveis em outros lagos, uma vez que a alta salinidade limita o crescimento desses peixes a cerca de 1/4 do tamanho que atingiriam em ambientes menos salgados. Número 10. Praia Vermelha. A China se destaca por abrigar uma série de locais geográficos surpreendentes,
mas talvez nenhum seja tão impressionante quanto a Praia Vermelha em Panjin. Localizada nas proximidades da foz do rio Panjin, no Mar de Bohai, o solo dessa região apresenta uma alta alcalinidade, o que dificulta o crescimento de muitas espécies de plantas. No entanto, uma planta em especial, a salsa de camurça, prospera com grande vigor, exibindo uma coloração vermelha profunda. É justamente essa característica que confere à área uma distinção notável. Curiosamente, em um momento chegou-se a cogitar que Marte fosse vermelho, devido a um suposto revestimento de plantas vermelhas. Se isso fosse real, a praia de Panjin certamente se assemelharia a essa possibilidade, com tantas plantas crescendo ao longo das margens. A Praia Vermelha ocupa a posição de maior zona úmida do mundo, sendo acompanhada pelo maior pântano de juncos da Ásia, que também se encontra nesse local. Ambos formam uma região protegida de grande interesse natural. Essa área abriga uma impressionante variedade de vida selvagem, incluindo mais de 260 espécies de aves diversas e mais de 400 espécies de outros animais, entre eles o raro grou de coroa vermelha e a gaivota de boca negra. Número 9. Floresta Torta da Polônia. Em um recanto da floresta próxima à cidade de Grafino, na Polônia, depara-se um fenômeno que tem intrigado tanto pesquisadores quanto visitantes desde sua descoberta inicial. Conhecida como Floresta Torta, essa área abriga cerca de 400 pinheiros que cresceram de maneira notavelmente divergente do padrão habitual. Em vez de se erguerem verticalmente, eles se inclinam para o norte por diversos metros antes de retomarem sua postura ereta. O motivo subjacente a esse comportamento singular permanece envolto em mistério, assim como a curiosidade de por que esse fenômeno se manifestou exclusivamente nessas 400 árvores. Número 8. Floresta de Pedra. Madagascar é amplamente reconhecido pela sua biodiversidade sem igual, mas suas características geográficas também impressionam grandemente. A Floresta de Pedra, situada no interior do Parque Nacional Tsindi de Bemaraha, tem raízes que se estendem por centenas de milhões de anos. Inicialmente, esse local foi uma lagoa onde, gradualmente, depósitos de calcário se acumularam. Devido à atividade tectônica, esses depósitos foram erguidos acima da superfície da água à medida que a lagoa recuava. Com a exposição progressiva do calcário, as chuvas de monções o desgastaram ao longo do tempo. Durante milênios, a erosão das águas subterrâneas deu origem a cavernas que mais tarde desmoronaram. Esse processo culminou na formação de uma série de torres intercaladas por desfiladeiros, o que resultou na maior formação do tipo em todo o mundo. O termo Tsing traduz-se em onde não se pode andar descalço, o que representa um aviso adequado. Essas torres, algumas das quais atingem alturas de até 792 metros, são tão afiadas que podem cortar carne ou equipamentos com facilidade. Assim, é preciso explorar essa região com precaução extrema. Número 7. Lago Baikal. Situado ao sul da Sibéria, este lago é reconhecido como o maior lago de água doce do mundo, abrigando quase um quarto de toda a água superficial não salgada do planeta. Com uma profundidade que chega a 1.644 metros, ele ostenta o título de lago mais profundo globalmente e também é considerado o mais antigo, tendo se formado cerca de 25 milhões de anos atrás. Como era de se esperar, a região é um reduto de rica biodiversidade, sustentando inúmeras aldeias e tribos. No entanto, o que verdadeiramente impressiona nesse local é o que acontece quando ele congela. Encontrando-se em um vale exposto aos ventos gélidos que varrem sua superfície, o lago dá origem a estruturas de gelo surpreendentes, cuja formação natural é difícil de acreditar. Bolhas de metano frequentemente ficam aprisionadas no gelo, pequenas partículas são sopradas e depois congeladas, derretidas e congeladas novamente, esculpindo formas únicas e intrigantes. Em algumas situações, até mesmo rochas podem ser avistadas repousando sobre pedestais de gelo. Durante a época apropriada, esse local se transforma em um dos lugares mais serenos e inspiradores do mundo, tornando uma visita sem dúvida valiosa para quem tiver a oportunidade. Número 6. Olho da África. A Mauritânia, também conhecida como o Olho da África, abriga uma notável formação no deserto rochoso próximo à pequena cidade de Oidani. Essa estrutura tem um diâmetro de 25 milhas e revela múltiplas camadas de rocha que se assemelham a anéis. Embora seja facilmente visível do espaço, é surpreendentemente difícil de ser identificada a partir do nível do solo. Se você estivesse lá, provavelmente não perceberia nada fora do comum no terreno ao redor. A origem dessa estrutura tem sido debatida pela comunidade científica desde sua descoberta nos anos de 1930. A primeira suposição era de que fosse uma cratera de impacto causada por um meteorito, porém, a falta de evidências de rochas quentes descartou essa teoria. Em vez disso,
Acredita-se que tenha se formado ao longo de milhões de anos de erosão em rochas mais moles, que foram provavelmente depositadas em uma época em que a região estava submersa. Devido à fragilidade da rocha, há apelos para que a estrutura seja protegida, permitindo futuros estudos. Espera-se que, ao longo do tempo, alguns dos segredos por trás desse local intrigante possam ser desvendados. Número 5. Fly Geyser. Fly Geyser dá a impressão de pertencer a um planeta alienígena, porém está localizado a meras 32,19 quilômetros ao norte da cidade de Gerlach, em Nevada. Embora possa parecer uma formação natural, na realidade é resultado da intervenção humana. Em 1916, um poço foi perfurado para irrigação devido à atividade geotérmica na região. A água próxima do ponto de ebulição levou ao abandono do poço. No entanto, um cone de carbonato de cálcio começou a se formar ao redor da abertura. Uma segunda perfuração em 1964 por uma empresa de energia também foi abandonada, já que a água não estava suficientemente quente para suas necessidades. A estrutura que hoje contemplamos é resultado desse processo. O Fly Geyser tem diversas aberturas de onde a água emerge, alcançando até 1,5 metro de altura. A estrutura completa possui atualmente entre 7 e 9 metros de altura. Em uma área de 74 acres, foram criadas diversas plataformas e piscinas. O elevado teor de sílica na água e a presença de algas que prosperam nessas condições são responsáveis pelos depósitos multicoloridos que se formaram ao redor. Devido ao aquecimento a uma temperatura de cerca de 93,33 graus Celsius, o geyser produz quartzo, um processo que normalmente levaria 10.000 anos para ocorrer em outros geysers. Essa estrutura é única, e é algo que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Número 4. Imensa caverna de cristal. Qual é o maior cristal que você já teve a oportunidade de observar? Independentemente da dimensão que tenha imaginado, nada se compara ao que uma equipe de mineiros descobriu nas proximidades de Naica, no estado de Chihuahua, México. Foi em 1910 que eles se depararam com uma caverna situada a 119 metros de profundidade, que mais tarde foi nomeada de Caverna das Espadas. Para a surpresa deles, o interior da caverna estava repleto de cristais de gesso, alguns deles atingindo até 1 metro de comprimento. Quase 90 anos depois, outra equipe de mineração fez uma descoberta ainda mais extraordinária enquanto perfurava um novo poço. Eles encontraram uma imensa caverna de cristal, localizada a 298 metros abaixo da superfície. Essa caverna foi anteriormente inundada por águas termais, o que permitiu que os minerais se depositassem, formando estruturas cristalinas. O maior dos cristais já identificados tinha impressionantes 12 metros de comprimento, 4 metros de largura e pesava cerca de 50 toneladas. Isso o torna o maior cristal registrado até o momento. No entanto, as condições encontradas dentro da caverna não são exatamente adequadas para os seres humanos. Com temperaturas que podem chegar a 58 graus Celsius e uma umidade de 99%, as pessoas só podem permanecer lá por até 10 minutos, e isso apenas com equipamento de segurança completo. Número 3. Os Portões do Inferno. É difícil acreditar na existência dos Portões do Inferno no Turquemenistão, e talvez seja ainda mais surpreendente entender como essa formação se originou. Se alguém tivesse visitado o local próximo à vila de Darvaza há 50 anos, teria visto o deserto de Karakum se estendendo com areia em todas as direções. Na década de 1970, o país fazia parte da União Soviética, e as autoridades estavam determinadas a identificar áreas com recursos naturais para sustentar sua crescente população. Em 1971, geólogos chegaram à região e acreditaram que o solo continha uma caverna repleta de petróleo. Eles montaram uma plataforma de testes para perfurações e medições, mas logo descobriram um grande bolsão de gás logo abaixo da superfície. A partir desse ponto, não existem registros oficiais russos ou informações claras sobre os acontecimentos seguintes. No entanto, segundo fontes próximas às operações da época, o solo cedeu sob a plataforma, engolindo a broca e cientistas soviéticos importantes. Os pesquisadores remanescentes enfrentaram um dilema, uma vez que detectaram quantidades significativas de metano sendo liberadas do buraco criado, representando um possível risco à saúde. Optaram por queimar o gás, acreditando que se esgotaria em algumas semanas. Lançaram uma granada no buraco e assim surgiram os Portões do Inferno. Desde aquele dia, há quase 50 anos, o buraco tem queimado continuamente. A cratera atualmente tem cerca de 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, repleta de fogos de lama fervente e chamas alaranjadas intensas. Número 2. Grande Primavera Prismática.
Localizada no Parque Nacional de Yellowstone, a deslumbrante Grande Primavera Prismática destaca-se como a maior fonte termal dos Estados Unidos. Com dimensões superiores às de um campo de futebol, ela se estende por cerca de 113 metros de largura e atinge uma profundidade mínima de 49 metros, espaço suficiente para acomodar um prédio de 10 andares. Sua nascente é alimentada através de uma rachadura em seu leito, pela qual até 2.300 litros de água são liberados a cada minuto. A temperatura regular do local é de aproximadamente 71 graus Celsius, o que justifica a presença de cores intensamente vivas em seus anéis circundantes. Essas cores são geradas devido à presença de micróbios que prosperam em ambientes de calor. Dependendo da estação do ano, é possível contemplar variações cromáticas que abrangem matizes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Número 1. Arco-íris líquido. Um pequeno rio deságua no rio Guayabero, na Colômbia. Devido à sua vegetação singular, é frequentemente mencionado como o rio mais bonito do mundo. A água flui rapidamente por uma região que fica na confluência da floresta amazônica, dos Andes e dos Llanos Orientais, sendo quase perfeitamente clara. O leito do rio apresenta várias cavidades e depressões, devido à maneira como as rochas arrastadas pela corrente corroem o leito rochoso. Isso resultou em locais ideais para o desenvolvimento de uma espécie de planta chamada Macarenia clavigera. Durante os meses de verão, essa planta adquire uma tonalidade vermelha gloriosa e também oferece abrigo para outras espécies, adicionando tons de amarelo, verde, azul e preto à paleta. Não é surpreendente que este local também seja carinhosamente conhecido como o arco-íris líquido. Sua singularidade é tão marcante que muitos visitantes ainda têm dificuldade em acreditar que é real, mesmo quando estão próximos. Me conta nos comentários qual dessas coisas você achou mais bonita e até o próximo vídeo.